Aqui agora como você vai conseguir correr 5 quilômetros sem parar, sim, sem caminhar, sem ficar morto aí de cansado, né, sem falta de fôlego. Existe sim uma maneira de você, independentemente se você está do zero agora, se você está sedentário, está acima do peso, se você já tentou e não conseguiu, não está conseguindo correr 5 quilômetros sem parar, existe um caminho para você chegar nos 5 quilômetros sem parar de correr. Ele é muito mais simples do que você imagina. Bora aprender isso? É isso que eu vou falar nessa live aqui com você. Fechou? Você pode mandar suas dúvidas, as suas perguntas, eu estou aqui para te responder e bora já começar essa live. Beleza? Se você não me conhece, eu sou o Daniel Oliver, treinador de corrida, e minha missão é mostrar que você é capaz de correr muito mais do que você acredita que consegue. E o assunto dessa live a gente vai abordar isso, porque muita gente não acredita que consegue correr 5 quilômetros sem parar. E por que não acredita? Porque é difícil, né? Uma pessoa que está correndo lá por conta, corre 5 minutos, está muito cansada, né? Ela não acredita que ela vai conseguir correr muito mais do que aquilo, né? E 5 quilômetros, pensa, pode durar aí uns 30 minutos ou mais, né? Então imagina, uma pessoa que não está aguentando correr 5 quilômetros com certa facilidade, ela tem muita dificuldade em fazer isso, ela não se imagina correndo durante 30 minutos sem parar, né? 5 quilômetros, se muitas vezes ela não está fazendo nenhum quilômetro ainda. Então, muitas vezes essa pessoa não acredita, ela não acha que é possível. Só que sim, é possível, é muito possível. E na verdade uma pessoa que está do zero, ela está muito próxima de correr 5 km sem parar. Ela está muito próxima de alcançar isso. Só que ela precisa seguir um caminho, ela precisa seguir um treinamento correto para conseguir isso. E é disso que a gente vai falar aqui agora, tá bom? Bora que vamos? Então deixa eu só escrever aqui, ó, como correr 5 km sem parar. Isso, pode mandar a sua pergunta aí. Deixa eu só escrever, manda a sua pergunta e bora que vamos. Show de bola. E vamos começar esse assunto aqui agora. Então, vamos começar falando um pouquinho dos erros que as pessoas que ainda não correm 5 km cometem, né? Os erros que essas pessoas cometem. O primeiro erro, que é o maior de todos, que é o erro que mais fazem as pessoas não conseguirem correr 5 km sem parar, elas desacreditarem, elas desanimarem e até desistirem da corrida, é sempre correr até onde aguenta. É começar um treino, né? Vamos supor, uma pessoa está do zero e ela vai iniciar o treinamento da corrida. E o que acontece? A pessoa vai iniciar por conta, ela chega, vai no parque, vai na esteira, vai em algum lugar iniciar esse treino, e ela tá com o relógio ou com o celular dela, vai marcar o tempo, ela sai correr, simplesmente sai correr. E o que acontece? No comecinho ali, ela tá aguentando correr, às vezes um pouco desconfortável, né, por estar algum tempo sem correr, mas ela aguenta durante um tempo. Só que chega um momento que ela começa a sentir falta de fôlego, que ela começa a sentir dificuldade, que ela começa a até perder um pouco da mecânica do movimento. O movimento fica um pouco mais atrapalhado. Ela começa a ficar com falta de fôlego. Isso acontece por quê? Porque ela está ficando muito cansada, porque aquele exercício está muito difícil e chega um momento que ela vai parar, porque está muito cansada, porque está muito difícil. Então ela vai parar para dar uma caminhada, para recuperar, né? E esse é o maior erro, esse é o maior erro da pessoa que está iniciando, da pessoa que ainda não faz 5 km. É correr até onde aguenta, correr até onde aguenta. Por mais intuitivo que seja, a gente pensa que treinar corrida é a gente sair correr, né? Mas infelizmente não é assim para quem está começando. Tá? O que acontece quando você corre até onde você aguenta, né? Quando você corre ali até que você sente falta de fôlego e tal? Você leva o teu corpo até um limite dele, né? Ele chega num limite onde que tá precisando de muito oxigênio para gerar esse movimento, o gás carbônico tá brigando para sair do teu corpo ali, você fica muito ofegante, a tua musculatura ela trabalha de um jeito que ela não está acostumada a trabalhar, então a musculatura da perna ela tá totalmente sobrecarregada. O que acontece? Você sobrecarregou o teu corpo fisicamente e o corpo ele precisa de tempo para recuperar desse estímulo que você fez, né? Dessa sobrecarga que você fez.
E para o corpo voltar ao normal, para ele recuperar desse exercício, demora dias, às vezes uma semana, tá? E acontece que você fica mais cansado depois disso. Você fica mais cansado depois disso, então no outro dia, talvez você tinha se programado para correr, você já não tem vontade porque você está dolorido, você está tá cansado daquele treino que você fez até onde você aguentou, né? O que pode acontecer? Não só físico, mas mental. Através de um treino que você vai até onde você aguenta, que você sente falta de fôlego, que você sente muita dificuldade, você acaba relacionando sofrimento com a corrida, né? Você acaba relacionando que, correr é sofrido, correr é difícil. Por quê? Porque, sempre uma falta de fôlego, a perna tá pesada, é muito difícil. Então, quando você relaciona sofrimento com alguma coisa, com alguma prática, você tem dificuldade de fazer ela. Você muitas vezes não vai priorizar fazer ela. Por quê? Porque é uma atividade difícil. Então, amanhã, segunda-feira, cedo, você vou correr e tal, mas daí, acordou ali com sono, com preguiça, né? Você não vai sair correr. Por quê? Porque eu não vou sair daqui da cama para ir sofrer, eu vou dormir mais uma horinha, tô cansado, né? Tá cansado do outro treino pesado que fez. Então, esse tipo de treino é o tipo de treino que mais faz com que as pessoas desistam da corrida. As pessoas parem de treinar, porque é um treino que ele não é propício para a pessoa dar continuidade. E o principal objetivo de um iniciante deve ser a continuidade no treinamento. Não é fazer um treino difícil, não é fazer um treino aí que vai cansar muito, não. Quem está começando a correr tem que pensar na primeira coisa em dar continuidade, porque o resultado da pessoa que está buscando começar a correr está lá na frente, não está daqui uma semana, não está daqui o próximo treino. O resultado que a pessoa busca, ele só vai vir depois de semanas, meses treinando. Então, se essa pessoa não der continuidade, ela não vai conseguir o resultado que ela deseja. Então, ela não pode cometer esse erro, que é o quê? Que é correr sempre até onde ela aguenta, né? Se ela correr até onde ela aguenta, ela não vai ter energia para dar continuidade nos próximos treinos, e isso vai fazer com que ela não tenha resultado, e isso vai fazer com que ela se desmotive, e uma pessoa desmotivada, ela não vai dar continuidade. Tá? Então esse é o grande motivo do que as pessoas começam a treinar e depois param. Começam a treinar e depois param. Não sei se você já passou por esse ciclo, então não cometa mais esse erro. Tá? A gente já vai falar do jeito certo aqui, mas esse é um jeito errado, então você tem que deixar de cometer esse erro, tá bom? Vamos falar aqui de mais um erro que as pessoas cometem, né, quando estão começando aí na corrida, né, as pessoas que ainda não fazem 5 km sem parar. Elas muitas vezes se empolgam, principalmente quando vão começar, né? E, vou correr todo dia, né? Vou fazer bastante treino e tal. Mas isso é uma sobrecarga para um corpo que ainda não está preparado para correr muito. Uma pessoa que ainda não corre 5 km sem parar, ela não tem um condicionamento muito bom. Então, ela não pode exigir muito do corpo dela. Eu falei aqui do primeiro erro de exigir em intensidade, correr até onde aguenta. Não é interessante a pessoa fazer isso porque ela vai ter muita dificuldade em evoluir e em dar continuidade. E o segundo erro é ela fazer muitos treinos, né? Não é adequado ela fazer muitos treinos, ela correr todo dia, porque ela vai se cansar logo e cansando muito ela vai estar sofrendo e não vai conseguir dar continuidade também. Mas qual que é a quantidade ideal de treinamento aí para quem ainda não faz 5 km sem parar? São 3 vezes na semana, tá? Não é para fazer mais do que 3 treinos na semana de corrida quem ainda não faz 5 km sem parar. Porque se fizer mais que 3 vezes na semana, vai ser muito, o corpo ele vai ter dificuldade para recuperar desses treinos e a pessoa não vai conseguir dar continuidade. Ou se ela der continuidade, ela vai dar continuidade com muita força de vontade, né? Porque ela vai estar muito cansada. Então é sempre bom treinar um dia e descansar o outro, né? Por exemplo, se você correu hoje no domingo, não corre lá amanhã, não corre na segunda, descansa o teu corpo, deixa ele recuperar do treino de domingo, tá? Mesmo que o treino tenha sido leve, beleza? E daí treina na terça-feira, né? Escolhe lá 3 dias na tua semana para você correr, terça, quinta e sábado, segunda, quarta e sexta,
tá? É o melhor que você pode fazer para você estar aí conseguindo fazer os seus 5 km sem parar. Por quê? Porque você não pode exigir muito. Você ainda está no início, ainda não corre 5 km sem parar. Você não pode querer resolver tudo muito rápido. Não, aos poucos, paciência e vamos lá fazer do jeito certo, tá? Um outro erro também, um terceiro erro aqui de quem ainda não faz 5 km sem parar no treinamento é treinar menos que 3 vezes na semana. Tá? Agora, a pessoa quando corre 2 vezes na semana, 1 vez na semana, né, ela não consegue dar continuidade naquele treinamento. Né? É muito difícil ela evoluir. Quem treina 1 vez na semana apenas, ela não muda o condicionamento dela, ela não melhora o condicionamento dela. Por quê? Porque ela treinou, por exemplo, hoje, domingo. Ela tem no máximo até quarta-feira para fazer um próximo treino, para aproveitar esse estímulo do treino de domingo. Tá? Que daí o corpo ele recupera e chega um momento que ele fica mais forte, que é ali por terça, quarta-feira. E nesse é o momento ideal para você treinar. Só que se você não treinar na hora que o teu corpo ele ficou mais forte depois do estímulo, por exemplo, que é desse domingo, o corpo ele enfraquece de novo, porque você não está usando ele. E daí você vai treinar depois disso, o teu corpo é a mesma coisa de ter treinado uma semana atrás. Ele vai treinar de uma maneira que ele não vai evoluir, porque você não treinou no momento certo. Então, por isso que 3 vezes na semana é ideal, tá? Para você conseguir evoluir na corrida, para você conseguir observar resultados aí na corrida. Fechou? Só tô dando uma checada aqui na minha cola aqui para passar para vocês, tá bom? E vamos lá, um quarto erro aqui de quem ainda não corre 5 km sem parar. Um quarto erro é não colocar caminhadas no meio do seu treino. Tá? Não colocar caminhadas no meio do seu treino. Praticamente muito parecido com o primeiro erro, é correr até onde aguenta. Mesmo que seja leve, se você sempre tentar correr sem parar, você não vai desenvolver muita resistência, porque você sempre vai bater num limite. Tá? Agora, quando você utiliza caminhadas no meio do seu treino, você consegue recuperar entre ali os estímulos de corrida, né? Vamos dar um exemplo aqui de um treino. Vamos lá, você faça 10 vezes 2 minutos correndo leve por 1 minuto caminhando. Tá? 10 vezes 2 minutos correndo leve por 1 minuto caminhando. E vamos supor que você faça isso de uma maneira leve. Então você corre 2 minutos, caminha 1 minuto lá. O corpo ele não cansa muito. Depois, corre lá 2 minutos leve, caminha 1 minuto lá. Corre lá 2 minutos leve, caminha 1 minuto lá. Você consegue muito bem concluir isso. Claro, se você já tiver um condicionamento bom para correr 2 minutos. Mas você corre ali 20 minutos praticamente esse treino. Agora, muitas vezes você vai tentar treinar 20 minutos contínuos sem parar. Uma pessoa que ainda não corre 5 km, ela provavelmente não vai conseguir, vai ter muita dificuldade para isso. Então, se você dividir o teu treino ali, o teu tempo de treino de corrida com caminhadas no meio, vai ser mais fácil, você vai evoluir. Por quê? Para um próximo treino você pode fazer lá 8 vezes 3 minutos correndo leve por 1 minuto caminhando. Um outro treino você pode fazer lá 7 vezes 4 minutos correndo leve por 1 minuto e meio caminhando, por 2 minutos caminhando. Então você intervalando a sua corrida leve com caminhada ali e aos poucos aumentando a sua corrida e mantendo ou diminuindo a caminhada, semana a semana, treino a treino, você vai aumentando o teu condicionamento, tá? E dentro do meu método de trabalho, uma pessoa que está do zero, no máximo 12 semanas, ela consegue fazer 5 km sem parar. Só com treino leve, intervalando com caminhada, corrida leve com caminhada, tá? E uma coisa que acontece, que é um erro, né, que muita gente comete, beleza, vou fazer 10 vezes 2 minutos correndo por 1 minuto caminhando. Aí a pessoa vai lá e corre rápido. Né? Ela vai lá e corre rápido esses estímulos de corrida que era para ser leve e faz com que ela não desenvolva muito a resistência dela. Porque se ela ainda não corre 5 km sem parar, ela não deve focar na velocidade. Ela não deve focar na velocidade. O foco tem que estar na resistência. Então a corrida pode ser muito leve mesmo, tá? A gente vai trabalhar a velocidade, pelo menos dentro do meu método, trabalhar a velocidade só depois que essa pessoa corre 5 km sem parar, porque daí ela vai ter um corpo mais preparado para isso. Agora, se a pessoa ainda não corre 5 km, trabalhar a velocidade na corrida é um risco muito grande de você lesionar, de você ter problema. Por quê? Porque o corpo ainda não está preparado, o teu condicionamento ainda não é muito bom, o corpo ainda não está bem adaptado.
para correr com um impacto maior, porque quanto mais velocidade você correr, mais impacto você vai ter. Então a gente precisa preparar o teu corpo para isso. Esse tipo de treinamento, intervalando corrida leve com caminhada, é o melhor tipo de treino para você preparar o teu corpo para depois fazer treinos mais rápidos. Então, é corrida leve com caminhada, a gente aumenta pouco a pouco a corrida, mantém ou diminui a caminhada, até ao longo das semanas você conseguir atingir 5 km sem parar. Não tem erro. Eu falo que até 12 semanas uma pessoa que está do zero consegue, mas com a experiência que eu trabalho com os meus alunos, às vezes em 5 semanas, 6 semanas, 8 semanas, eles já conseguem correr 5 km sem parar. Por quê? Porque é um estímulo que o corpo recebe muito bem, um estímulo leve com a caminhada. Responde bem, a pessoa se motiva, porque ela termina um treino bem e dela já quer fazer de novo, não é uma coisa que esgota ela. Tá? Então, funciona muito bem e é a dica que eu dou para você aí, tá bom? Um quinto erro aqui, né? Vamos falar do quinto erro, é a pessoa não fazer um aquecimento antes do treino, né? Ela não preparar o corpo dela antes de correr, tá? Então o que é aquecer? A pessoa pode utilizar a caminhada com aquecimento, ali 5, 10 minutos caminhando, de uma maneira rápida para aquecer o corpo, fazer alguns exercícios, alguns saltitos assim de aquecimento, já vai ajudar a pessoa a começar o treino da maneira correta, porque se você sai da tua cadeira agora e vai sair correr, o corpo está em estado de repouso, e daí você vai colocar ele em exercício, assim, vai sair do zero, né, movimento para vários movimentos. O corpo muitas vezes não vai receber muito bem esses movimentos. Então é muito importante você fazer um aquecimento antes do seu treino, principalmente você que está começando, porque você vai preparar o teu corpo para o exercício e você vai render muito melhor. Tá? Agora, quando você não faz um aquecimento, e assim, eu não sei como é que faz um aquecimento, professor. Caminha rápido, 5 minutos antes do seu treino, caminha rápido, tá? É uma coisa que já vai te ajudar bastante. E se você não fizer o aquecimento, né, tem um risco maior de você se machucar, de você aí ter alguma lesão. Então, muito importante fazer o aquecimento, preparar o teu corpo aí para corrida, tá bom? Outra coisa que muita gente me fala, né, sobre começar a correr, acha que tem que ter um relógio, acha que tem que ter GPS, acha que tem que ter equipamento, tem que ter um tênis específico. Não, para você fazer seus primeiros 5 km, você não precisa de nada tão específico. Você precisa só de algo para marcar o teu tempo, para você acompanhar ali a tua corrida, tá? Para você revezar esse tempo de corrida com caminhada, beleza? Mas você pode fazer com um tênis confortável que você tenha, tá? Não precisa investir num tênis caro, num acessório caro e nem nada. É só sair, correr. É só sair, correr e não cometer esses erros que eu tô falando aqui pra você, tá bom? Tem gente que, mas eu preciso comprar um tênis, mas eu preciso, daí nunca começa, daí nunca sai do lugar, porque ela acha que precisa das coisas para correr, mas não precisa não, beleza? Vamos que vamos? Bom, deixa eu ver aqui, um outro erro, né, que é o que? A pessoa, ela não se preocupar com a parte da alimentação, né, ela achar que tá correndo, daí ela vai se esbaldar na comida, ela vai... porque eu tô correndo, eu tô merecendo. Daí corre, toma cerveja doidado e come besteiraiada. Não, agora que você tá correndo, agora que você vai ter que se cuidar mais. Por quê? Porque o teu corpo ele precisa de combustível bom, a tua alimentação boa. Então ele precisa comer bem, se hidratar bem, tomar bastante água. Ele vai precisar de mais hidratação agora. E hidratação é água, tá? Não é cerveja não. Então, tomar cuidado com os outros fatores que não é diretamente a corrida, né? Mas é a alimentação, é descanso, né? Você não largar um lado porque um lado está funcionando, né? Se você não der importância para a tua alimentação, dificilmente você vai conseguir continuar na corrida, tá bom? Um outro erro é você ficar se preocupando com o que os outros vão pensar de você, tá? E esse é um grande erro que muita gente comete. É você ficar preocupado com o que os outros estão pensando. Porque quando você está começando a correr, quando você ainda não corre 5 km sem parar, você não tem a corrida mais linda do mundo. Por quê? Porque você ainda não tem condicionamento. Você precisa construir esse condicionamento. Então, muitas vezes você pode estar acima do peso, muitas vezes você pode não estar com o teu corpo ideal, porque você está trabalhando agora, iniciando o desenvolvimento disso, né? E se você tiver vergonha por causa dos outros, você não vai conseguir fazer, né? Muita gente quer correr mais rápido e daí
acaba não fazendo os treinos leves que deviam ser feitos, né? Por quê? Porque, o que os outros vão pensar de mim, né? E aí acaba nunca conseguindo evoluir, né? Ou muita gente acaba nem indo treinar porque, o que vão pensar de mim correndo lá no parque, lá na esteira, né? Quanto você estiver pensando no julgamento alheio, você não vai pra frente. Você não vai pra frente. A corrida, ela é para você alcançar aquilo que é importante para você, o seu desenvolvimento físico e o seu desenvolvimento mental, tá? Se você não fizer, você não vai alcançar um corpo legal, não vai alcançar um condicionamento bom, então você vai ter que passar por uma fase que muitas vezes a tua corrida ela não vai ser a mais animadora do mundo, não vai ser a corrida mais linda do mundo, o teu corpo não vai estar ali o mais bonito do mundo naquele momento, mas só que você tá construindo isso. Só que se deixar de construir isso, você vai ficar cada vez pior e vai ter cada vez mais vergonha de você mesmo. Então, não tenha aí medo, né, do que os outros vão pensar, não tenha essa vergonha, né, de sair correr, de fazer os seus treinos por causa do que os outros estão olhando. Não, faça o teu, faça o que você tem que fazer. Os outros não estão nem ligando para o que você está fazendo. E vou falar a verdade, sempre vão estar te criticando. Se você não fizer nada, vão estar te criticando. Se você fizer alguma coisa, vão estar te criticando, tá? Então, não ligue para isso. Você tem que ser mais forte. Você tem que ser ali a pessoa que está fazendo por você, tá? E assim, ficar dando ouvido para a negatividade dos outros, você não sai do lugar, você não faz nada. Tá bom? Você não faz nada. Tá? E um outro erro também, falando muitos erros aqui que quem não corre 5 km comete, é porque às vezes se não deu certo, né, uma vez, não consegui correr e tal, não é porque não vai dar certo de novo. E é o que eu tô te falando, existe a maneira correta. Eu já te falei aqui a maneira certa de você evoluir na corrida, de fazer os primeiros 5 km. Não deu certo ainda porque você não seguiu esse caminho. Você não seguiu esse caminho. Tá? Mas eu não sei fazer isso sozinho. Eu sou treinador de corrida. Eu trabalho com pessoas que querem correr cada vez mais e melhor. Pessoal, Daniel, quero treinar com você. Eu falo sobre o meu acompanhamento ali. E, eu tenho aí mais de 1.000 alunos que saíram do zero e fizeram 5, 10, 21, 42 e até mais do que 42 km sem parar. Pessoas que nunca acreditariam que iam conseguir fazer o que elas fazem hoje. Tá? Então, é simples, existe um caminho. Se você realmente quer fazer acontecer na corrida, pega alguém para te ajudar, alguém que saiba te levar até onde você quer chegar, porque se você tentar sozinho, muitas vezes você não vai conseguir fazer o que deve ser feito. Porque se você soubesse, você já estaria fazendo. Mas só que você não sabe. Procure ajuda. Por isso que eu estou fazendo essa live aqui, para te ensinar como fazer esses 5 km sem parar de correr. Tá bom? E acho que eu já falei de muitos erros aqui. Mas a maneira correta, né? Eu vou repetir aqui, igual eu já falei antes da corrida e caminhada. O que eu faço com o aluno, né? Eu avalio, quando a pessoa entra, eu avalio o condicionamento, eu vejo quanto ela está aguentando correr. Então vamos supor que a pessoa aguenta correr 5 minutos sem parar. Aí, nos 5 minutos ela precisa caminhar. Beleza, eu sei que 5 minutos ela aguenta correr. Qual um treino que eu vou passar para ela? Vou passar para ela um primeiro treino ali de 10 vezes 1 minuto correndo leve por 1 minuto caminhando. Ela consegue fazer isso muito bem, porque se ela cansa muito ali nos 5 minutos, né, 1 minuto correndo ela consegue fazer. Então, se ela consegue fazer 1 minuto correndo com certo conforto, então eu vou falar, corre leve 1 minuto, daí caminha 1 minuto. Ela não vai estar cansada. De novo, corre leve 1 minuto, caminha 1 minuto. Ela não vai estar tão cansada, não vai ser tão difícil. Pensa, se ela fizer isso 10 vezes, vai dar 10 minutos de corrida o treino dela. Sendo que se ela correr direto, ela aguenta só 5. Então, em um treino que foi muito mais fácil do que ela fazer 5 minutos direto, ela conseguiu correr 10 minutos direto. Olha só como isso já faz ela correr mais, sem cansar tanto. Num próximo treino já dá para trabalhar lá, 10 vezes 1 minuto e meio correndo, leve por 1 minuto e meio caminhando. Nesse treino ela vai fazer um total de 15 minutos, a pessoa que não aguentava correr mais do que 5 minutos direto. Né, na soma ali dos estímulos, mas ela tem recuperação entre cada estímulo. No próximo treino, vamos trabalhar lá 8 vezes 2 minutos correndo leve por 2 minutos caminhando, tá? Isso ela vai dar 16 minutos de corrida no total do treino dela. Olha que legal, 16 minutos de corrida para quem não aguentava 5 minutos,
né? Tá muito bom. Como é que a gente progride nas próximas semanas? Eu diminuo o tempo de caminhada. Não, eu aumento o tempo de corrida e mantenho o tempo de caminhada. Vamos lá, ó, próximo treino, vamos fazer 10 vezes, 8 vezes aí, 2 minutos correndo por 1 minuto caminhando, né? Vamos fazer aí 8 vezes 3 minutos correndo leve por 2 minutos caminhando. Essa pessoa vai conseguir fazer muito bem e vai cada vez, a cada treino, conseguindo fazer mais minutos correndo, menos minutos caminhando e no máximo em 12 semanas, dentro desse método, aumentando a corrida e mantendo ali 1 a 2 minutos de caminhada entre os estímulos leves de corrida, ela vai estar conseguindo correr mais de 30 minutos sem parar, tá? É esse o caminho. É esse o caminho, para quem ainda não faz 5 km. Não tem outro caminho mais correto, um caminho mais garantido que ela faça 5 km sem parar. E os primeiros 5 km eles vão ser mais devagar mesmo, porque a gente só trabalhou resistência nesse início. A gente só trabalhou o ganho de aeróbio dessa pessoa, a capacidade dela conseguir correr mais. E depois disso, para quem se preocupa com pace, para quem se preocupa aí com os outros, né? Ah, estão me vendo correr. Depois de fazer isso, aí a gente vai começar a trabalhar a tua velocidade, tá? Aos poucos. Mas na corrida a gente precisa de blocos de tempo para trabalhar uma coisa, para desenvolver uma coisa, tá? Tem que tomar muito cuidado em querer desenvolver tudo de uma vez, tá? É um grande erro as pessoas ficarem vendo na internet, né? Ver o pessoal aí evoluindo e tal, e já do nada já quer correr 21 km, já quer correr rápido, já quer ter um pace de 5. Não, aos pouquinhos, uma coisa de cada vez, porque pensa, você está do zero. Você está ali sedentário, muitas vezes você não está conseguindo fazer nada. Não é tão bom ter um avanço, não é tão bom ter uma evolução. Vamos trabalhar uma evolução de cada vez? E a evolução de cada vez vem a 2, 3 meses cada uma, às vezes 4 meses. Beleza, evoluiu aqui. Opa, vamos para depois? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Tá? É ter paciência e continuar trabalhando. É assim que funciona a corrida. A corrida é um jogo de longo prazo. É um jogo de longo prazo. Não é uma coisa que você treinou uma semana e você já, tô magro, tô correndo rápido. Não, se fosse assim, tava todo mundo correndo bem, tava todo mundo na corrida feliz. Mas não, a corrida ela não é algo muito fácil, ela é difícil. Ela é difícil porque precisa de consistência, você precisa de dar continuidade. E por isso que para dar continuidade você precisa fazer os treinos certos. Porque se você fica correndo até onde aguenta, se você faz o treino que você tá na tua cabeça, né, o treino que você vê na internet, da blogueira, você vai começar e vai parar. Você vai começar e vai parar. Porque é muito difícil dar continuidade desse jeito. É muito difícil dar continuidade desse jeito. Eu quero te perguntar aqui uma coisa. Você que me acompanhou até aqui, você vai continuar treinando do mesmo jeito ou você vai fazer do jeito certo? Tá? Existe um caminho. Eu te passei aqui, você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravado esse vídeo. Tá? Existe um caminho. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravado esse vídeo também, me manda nos comentários, que eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para fazer você conseguir correr cada vez mais e melhor. Então agora é a hora de você me mandar pergunta. Aproveita e manda aqui nos comentários a sua pergunta, eu estou aqui para te responder, eu estou aqui para te ajudar. Então, esse é o momento, manda a tua pergunta. Você que ainda não corre 5 km sem parar, o que você não entendeu? Não entendeu? Se você entrou agora há pouco, não pegou alguma explicação, me manda uma pergunta agora para eu te ajudar, tá? Como é que tá aí? Tem alguma dificuldade na tua corrida hoje? Como é que tá aí o teu fôlego? Né? Tem alguma dor, alguma coisa que está te dificultando? Manda aqui para eu te ajudar. Tem algum objetivo que você quer alcançar e não sabe como? Manda aqui a tua pergunta para eu te ajudar. Ou qualquer outro assunto sobre corrida, me manda agora, que agora é a hora de eu te responder. Então aproveita e manda nos comentários que eu tô aqui para você. Tamo junto? Não existe pergunta ruim, não existe pergunta boba. Geralmente a pergunta ruim e a pergunta boba é aquela pergunta que não é feita. Então, já manda a tua dúvida, manda a tua pergunta que eu tô aqui para te responder. Tamo junto? Deixa eu ver quem tá ao vivo aqui para interagir. Tá Ana Paula, Francis, tudo bem com vocês? Manda aqui uma pergunta, fica à vontade para enviar uma pergunta que eu tô aqui para te responder. Tamo junto? Bora que vamos? Para quem não pegou a live completa, ela estará disponível já logo que eu encerrar ela no meu Instagram. Ela vai estar ali no meu Instagram. Você vai poder assistir ela por completo, aí como fazer seus primeiros 5 km sem parar. Fechou? Tudo certo? Tamo junto.
Eu agradeço demais pela tua presença, por você estar aqui. Agora você sabe como correr 5 km sem parar. Não tem por que você não conseguir isso, tá bom? E se precisar de qualquer suporte, precisar de qualquer ajuda, eu tô aqui para te ajudar. Me manda mensagem, tá? No meu Instagram, manda mensagem aí para mim, comenta lá em alguma publicação que a gente vai entrar em contato e vamos fazer isso dar certo. Tamo junto porque você consegue. Você é capaz de correr muito mais do que você acredita que consegue. Se permita, porque é possível. Mesmo que você não acredite ser possível, é possível. Eu sei exatamente como. Seja 5 km, 10, 21, 42 ou até mais. Você aí consegue. Tamo junto? Grande abraço, até mais. Valeu!